Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos que estão nos ouvindo nesta noite de quarta-feira. Que bom que você já conectou aí a sua telinha nesse culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Nós vamos cantar agora, para iniciar esse culto de adoração, o hino de número 402. Fala, minha alma, ó Cristo. Convido a todos nesta hora a fechar os seus olhos onde você estiver, elevar os seus pensamentos a Deus para que possamos fazer uma oração nesta hora. Santo Deus, querido Pai, que nos céus estás, nós louvamos o Teu nome nesta hora, ó Deus,
pelo privilégio que temos de mais uma vez estar em sua santa presença para esse momento de louvor, esse momento de adoração e aprendizado de Ti. Queremos colocar em Tuas mãos, ó Deus, cada pessoa que está nos ouvindo nesta hora, que onde quer que estejam, que os Teus braços de amor possam estar alcançando a cada um e que possa, ó Deus, estar derramando a bênção especial que o Senhor tem preparado para nós nesta hora. Entregamos nossa vida em Tuas mãos, ó Deus, nesta hora. Entregamos também, ó Deus, mais uma vez, a pessoa que Tu escolheste para partir o pão da vida conosco nesta hora. Que ele possa mais uma vez ser usado com o poder do Teu Santo Espírito, para que nossos corações, ó Deus, recebam a Tua palavra nesta hora. Nós te oramos gratos em nome de Jesus. Nós queremos dar a oportunidade a cada irmão, a cada amigo que tem o seu pedido de oração, que você possa elevá-lo agora a Deus, que nós sabemos que Deus ele está ouvindo o seu pedido nesta hora. Que cada um possa então mandar aí o seu pedido para que possamos estar orando por você. E nós queremos nesta hora também passar aqui a palavra para o nosso pregador, o irmão Leider, que está conosco aqui, vai partir o pão da vida conosco. Seja bem-vindo, irmão, que Deus possa mais uma vez estar te usando aí para a honra e glória de Deus. Boa noite a todos. Hoje, nessa quarta-feira, nós temos a honra de estar aqui presente na igreja do Jardim Novo Mundo 7, e hoje eu irei compartilhar com vocês a palavra de Deus. Hoje, a gente se vê com alguns problemas que vêm acontecendo no mundo com essa pandemia. E, justamente por isso, nós estamos utilizando as mídias sociais para poder divulgar, para realizar esses sermões que estão sendo passados para vocês. Mas que bom que você está na sua casa, na segurança do seu lar, para poder receber a mensagem de Deus. E hoje estou aqui para isso. Hoje iremos falar sobre um assunto muito interessante. Que muitas vezes, nos momentos de aflições que nós temos no mundo, a gente se depara com algumas perguntas que a gente faz. E hoje a gente vai se deparar com uma pergunta que acho que quase todo mundo já fez, Pergunta para si mesmo, para os amigos, para o seu pastor, para todo mundo. Por que Deus se encontra escondido? Você já pensou nisso? Hoje a gente vai provar para você, através da Bíblia, que Ele não se encontra escondido. Ele está aí junto com você. Você já deve ter ouvido várias pessoas perguntando: nossa, mas tantas situações difíceis que acontecem no mundo e Deus se encontra escondido. Nós não conseguimos falar com Ele, não conseguimos a Sua presença. E você pode se questionar. Muitas vezes, algumas pessoas falam: mas eu posso ver Deus, na brincadeira de uma criança, num abraço entre amigos, mas isso é muito lindo, mas não acontece, não temos a presença simbólica, mas a presença física de Deus não temos neste mundo, nessa hora. Como eu acho que todo mundo gostaria, de dar um abraço em Deus, de poder contar para Ele todos os seus problemas, o que está passando em todos os momentos da sua vida, mas infelizmente Ele se encontra escondido. A gente vai ler uma passagem bíblica aqui, e como de costume, nós temos esse costume de orar, para abrirmos a palavra de Deus. Então vamos orar. Querido bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de falar sobre Ti, nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando, mas que possamos, através dessa mensagem de hoje, sentir a Sua presença junto conosco, poder sentir o abraço do Senhor junto conosco. Que o Senhor possa nos abençoar, possa tirar o homem daqui nesse momento e trazer somente a Tua palavra, o Teu Espírito, para que seja falado somente o que venha a engrandecer o Teu nome, meu Pai. É o que eu lhe peço. Em nome de Jesus, amém. Para darmos início ao nosso sermão, vamos iniciar falando de São João,
capítulo 1, versículo 18. Aqui a gente vai citar somente um pedacinho dessa passagem, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus. A gente vai parar por aqui e no transcorrer do nosso sermão a gente vai falar o restante. Mas você, com o tempo, você vai entender. Não sei se você conhece ou já ouviu falar, mas tem um pensador, um ateu muito famoso que circunda pelas mídias sociais e faz muito sucesso mundo afora, chamado Richard Dawkins. Que ele tem 79 anos e é professor de Oxford, lá na Inglaterra. E ele é um dos maiores ateus, assim, considerados. E uma vez, algum tempo atrás, ele foi entrevistado por uma emissora de TV e foi perguntado a ele: se Deus, se você pudesse ver a Deus, se tudo que você acreditou até hoje fosse tudo mentira, o que você perguntaria para Deus? E ele disse o seguinte: eu perguntaria para ele, por que o Senhor se escondeu tanto? Temos mais aqui 2 textos que queremos falar para vocês, queremos pronunciar para vocês, que falam um pouquinho desse tema. O primeiro se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Diz assim: o único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível e que homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a glória e o poder eterno. Amém. E temos mais um texto que transcorre sobre esse tema. Se encontra em Êxodo, capítulo 33, verso 20, que narra Moisés quando ele pediu para ver a face de Deus. E diz assim: e acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Então você deve pensar: bom, mas como assim, né? Não consigo ver a face de Deus. E muitas vezes os ateus se utilizam dessas passagens para falar: bem, se você não vê o seu Deus, não tem contato com Ele, por que eu teria que acreditar nele? Mas ainda vem mais uma questão. Você pode perguntar ainda: poxa, mas no Velho Testamento teve várias pessoas que tiveram contato com Deus. Lá narra algumas passagens, como algumas que eu vou falar para você aqui, em Isaías 6:1, que Isaías viu Deus sentado em seu trono. Moisés, em Deuteronômio 34:10, diz que falava com Deus face a face. Mas você deve estar se perguntando: bom, mas ele começou a falar que Deus não existe, não tem, aliás, não existe, não está escondido, mas tem várias pessoas, várias passagens bíblicas, né, no Velho Testamento que comprovam, né, que várias pessoas puderam vê-lo. E isso traz uma certa contradição. Mas nós temos nossa querida Ellen White, nossa querida amiga Ellen White, que narra em Patriarcas e Profetas. Tem uma passagem do livro que fala justamente sobre essa divergência que a gente está tratando aqui. Fala dessas pessoas que aparentemente viram a Deus, né, no Antigo Testamento. E ela diz o seguinte: em todas estas revelações da presença divina, a glória de Deus se manifestava por meio de Cristo, não somente por ocasião do advento do Salvador, mas através de todos os séculos após a queda e promessa de redenção. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19, Cristo era o fundamento e o centro do sistema sacrificial, tanto da era patriarcal como da era judaica. Desde o pecado de nossos primeiros pais, não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem. O Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo, para que, por meio da sua obra mediadora, remisse o homem e reivindicasse
a autoridade e santidade da lei de Deus. Toda comunhão entre o céu e a raça decaída tem sido por meio de Cristo. Foi o Filho de Deus que fez a nossos primeiros pais a promessa de redenção. Foi ele que se revelou aos patriarcas, Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Compreenderam o Evangelho. Esses santos homens da antiguidade entretinham comunhão com o Salvador que viria ao nosso mundo em carne humana, e alguns falaram com Cristo e os anjos celestiais face a face. Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo em que estava o nome de Jeová, e que velado na coluna de nuvem ia diante das hostes, mas foi também ele que deu a Israel a lei. Por entre a tremenda glória do Sinai, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu Pai. Foi ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. Essa passagem se encontra em Patriarcas e Profetas, página 324. Então, eu acho que esse texto esclarece muito bem que todas essas visões que foram, que esses patriarcas, esses homens santos, eles alegam ter visto, como Ellen White explicou aqui, foi Cristo. Então, Deus ainda continua a ser oculto. Nós temos outras pessoas também que falam sobre isso. Temos um filósofo matemático francês, Blaise Pascal, que fala, além de cristão, era admirado por muitas pessoas, ele fala assim: uma vez que Deus se escondeu, toda religião que não diz que Deus está escondido não é verdadeira. E toda religião que não explica a razão desse escondimento não instrui. Blaise Pascal ainda cita uma passagem bíblica para ilustrar isso aí. Em Isaías 45, verso 15. Em Isaías 45, verso 15, diz o seguinte: com certeza tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, ó Salvador. Mas, como eu não quero fazer parte da religião falsa, através desse sermão eu vim para explicar para vocês por que Deus te esconde. Para iniciar a nossa explicação, eu vou contar para vocês uma história que vai ilustrar. Essa história é de uma mãe com seu filho. Ela começa a fazer ele dormir, ele adormece em seus braços e ela leva seu filho para o quarto, e ao colocar ele em seu berço e sair bem devagar para não acordá-lo, ela vai desligar a luz e vai fechar essa porta, e ele acorda e fala: mamãe, por que você está indo embora? Por que você vai me deixar aqui no escuro? E ela diz para ele: mas você não está sozinho, você está com Deus. Mas ele fala: mamãe, eu quero alguém com um rosto. A mamãe. Bem, não sei se vocês entenderam. Nós sempre damos valor à presença física de alguém e sempre queremos ver um rosto. E ao a gente querer comprovar, comprovar, através dessa visão do rosto, muitos ateus se utilizam dessas nossas dificuldades para pegar e falar: não, mas você não vê seu Deus, como eu posso crer em alguém que eu não posso ver? Mas os ateus se esquecem, eles não consideram alguns termos para poder comprovar isso aí. Eu vou utilizar 2 termos para vocês que vão poder comprovar isso aí. O primeiro é que algumas coisas são tão grandes, são tão grandiosas, que saem fora do nosso conhecimento, da nossa compreensão. E a outra, eles não consideram a queda de Adão e Eva, a nossa queda, e a redenção. Aqui hoje a gente vai tentar mensurar para vocês o quão grandioso é o nosso Deus e o tamanho desse Deus, do nosso Deus. E através de Isaías, no capítulo 40, verso 26, ele fala a respeito disso. Ele fala assim: levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas?
Foi aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma vem a faltar. Vamos pensar um pouco. Através, como foi dito aqui, de Isaías, a gente vai tentar entender o quão grande é o nosso Deus através de um cálculo que a gente vai tentar fazer aqui, né, do tamanho da nossa galáxia, né, de algumas coisas que Deus criou. Eu vou falar para você aqui de um cálculo, que, mais ou menos aqui, para calcular, né, o tamanho da nossa galáxia. Como vocês devem saber, nossa galáxia chama Via Láctea, né, e a gente vai se utilizar da velocidade da luz para tentar dimensionar, né, a nossa galáxia. Através da velocidade da luz, são 300 mil quilômetros por segundo. Com essa velocidade, em um segundo daria para você dar 7 voltas em nosso planeta. E para dimensionar o tamanho da nossa galáxia, da Via Láctea, a gente vai se utilizar dessa medida. Então, se a gente calcular através da velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, quanto tempo demoraria para a gente chegar ao fim da nossa galáxia? Foi feito um estudo e aproximadamente 100 mil anos demoraria para a gente atravessar a nossa galáxia. E mais ainda, quantas galáxias nós temos no nosso universo? São cerca de 100 bilhões de galáxias. E quantas estrelas nós temos em uma galáxia, aproximadamente? São 100 bilhões de estrelas. Se você fizer uma conta, né? 100 bilhões vezes 100 bilhões dá um número astronômico. E através disso aí dá para a gente aproximadamente dimensionar o quão grande é o nosso Deus. Se você for pensar, é muito grande, é muito grandioso o nosso Deus. E a gente se pergunta ainda, será que tem um lugar que possa, um espaço onde caiba Deus? Em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18, Salomão, ao terminar o templo, ele se pergunta a respeito disso. Vamos ler a passagem? Aqui fala: mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus, até os céus dos céus, não te podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei. Então Deus se relaciona com o universo. Deus fez o espaço. Então não tem como dimensionar o tamanho de Deus. Ele criou tudo isso. Não tem como a gente tentar entender tudo isso. E mais, em Isaías capítulo 6, verso 2, além disso, vem dimensionar, vem demonstrar o quanto essa glória de Deus é grande. Aqui ele fala que quando seus anjos chegavam perante ele, os serafins, ele se utilizava das suas asas para se encobrir e poder não ser atingido com toda a glória de Deus. Agora você pensa, se os anjos eram puros, sem pecado, se utilizavam desse processo para se proteger de Deus, imagina a gente. Então vai além da nossa compreensão, tudo que Deus, toda a glória de Deus. E ainda tem um agravante maior ainda, os nossos pecados. Mas você vai pensar, nós podemos pensar, poxa, mas então como eu posso fazer para conseguir atingir o nosso Deus? Aqui tem outra passagem, aliás, uma passagem não, um grande líder, né, religioso antigo, Martinho Lutero, dizia que os homens se utilizam de máscaras para poder se esconder. E Deus é o contrário. Ele se utiliza de uma máscara para poder se revelar. Mas como que pode acontecer isso, né? Você deve estar se perguntando. Ele vai se utilizar de uma máscara para poder se revelar? Eu vou falar aqui para vocês. Vou citar um exemplo aqui para ilustrar para vocês. Imagina se a gente está conversando e tem uma luz forte atrás de mim focando em você, na sua visão. Você não consegue me enxergar, você não consegue, ao menos, focar em mim. Então, como a gente poderia tentar resolver esse caso?
A gente teria que pedir para a pessoa, para você, para quem estivesse controlando essa luz, apagar essa luz, né? E Deus, em sua glória e majestade, ele fez isso. Ele apagou a sua glória para poder viver conosco. E isso que nós temos que entender. Você se lembra daquele primeiro texto que eu li para você, aquela primeira passagem, em João capítulo 1, versículo 18? Pois é, agora nós vamos terminar essa passagem bíblica para você compreender ainda mais, né, o que estava sendo dito lá. Vamos ler. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, que o revelou. É isso mesmo. Por isso que o Apocalipse quer dizer o quê? É a revelação de Jesus Cristo. Lembra daquela história que eu falei para você no início, da criança? Agora a gente pode entender. Aquela criança que queria ver o rosto de alguém para poder não se sentir só no escuro, agora tem um rosto. É o nosso Jesus Cristo. É o nosso Deus com um rosto. Ele se fez um de nós, veio aqui entre nós, viveu conosco e pode comprovar tudo isso. É a revelação do Pai e a Bíblia que conta essa revelação. E para ilustrar ainda mais isso para você, eu vou contar outra história para você. Havia um rapaz que uma vez ele comprou um aquário muito grande, com água marinha, né, que tinha peixes marinhos, né, água salgada. E para cuidar desse aquário, ele tinha um grande custo, né, além de custo, ainda tinha um grande trabalho, porque ele tinha que trocar essa água várias vezes, tinha que limpar o aquário, né, e tinha que alimentar esses peixes. E ele, sempre que ele fazia todo esse processo, aqueles peixes ali do local fugiam dele. E sempre ele ficava triste com isso. E pensava, nossa, mas eu cuido tão bem deles. Queria tanto que eles gostassem de mim. E uma vez um rapaz, um amigo dele, chegou lá próximo dele, ele falou, nossa, eu dou alimento para eles, limpo o aquário, troco a água, mas toda vez que eu me aproximo deles, eles fogem de mim. Esse rapaz parou um pouquinho, pensou e falou para ele, bem, mas você é muito grande, você já viu isso, quando você chega perto deles, eles veem você muito grande, por isso eles fogem, ele pensa que você é um Deus. Aí ele falou para esse rapaz, pois é, como que eu poderia resolver isso? O rapaz pegou e falou para ele, bem, mas você tem como você resolver isso? Você teria que entrar no aquário, se tornar um deles, para poder não ser deixado de lado, né? Mas poderia ainda ser desprezado por eles, por isso. E isso que a gente está falando aqui hoje, não sei se você entendeu. Deus entrou no aquário. Ele veio aqui e viveu conosco. Nosso Deus, em carne e osso, partilhou o tempo dele conosco, viveu e morreu por nós. Diferentemente de várias outras religiões que existem pelo mundo, que existem deuses pré-fabricados, infelizmente, várias pessoas adoram esses deuses, mas o nosso é diferente. O nosso existiu. Se você me perguntar onde ele viveu, o que ele fez, eu sei contar para você. Se você me perguntar o nome dele, eu vou dizer para você, é o nosso Jesus Cristo de Nazaré. Ele viveu conosco. E se você quer ter um modelo para a vida, você tem que seguir a ele. Aqui entre nós, não existe outros deuses que nós podemos nos espelhar, que viveram, que vieram, que compartilharam o seu tempo conosco. É isso que eu vim falar para vocês aqui hoje. E como esse Deus, como a gente pode falar um pouco sobre ele? Você já tem, se você olhar para Jesus, você já tem as suas respostas. Meu Deus é infinito. Ele criou tudo que existe. Ele criou a terra, os céus, os mares, tudo que nós vemos aqui. E ele viveu entre nós, ele é de carne e osso, a gente pode tocá-lo. E eu sei que muito em breve ele vai retornar e vai nos levar, e nós teremos a honra de conviver com ele. E é isso que eu vim falar para você. Ele não está escondido. Ele se disfarçou. Ele usou uma máscara para cobrir toda a sua glória, mas viveu comigo e com você.
E hoje Ele faz um convite para você, para se unir a Ele, porque em breve Ele retornará. E Ele quer ter você com Ele. Ele quer que você abra seu coração para Ele. E é isso que Ele espera de você hoje. E que Deus possa abençoar sua vida, hoje e sempre. Amém? E agora nós teremos uma mensagem musical. Meus pais me disseram que sábios não falam muito, que ao invés de falácias preferem eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos, atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser o favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira, os frutos do campo, que a seca desfaça a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser o favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser o favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir
em silêncio. Oremos. Bondoso Deus que se encontra nas alturas, hoje viemos aqui para buscar um pouco de consolo em Tua Palavra, porque estamos vivenciando momentos difíceis que andam ocorrendo no mundo, mas sabemos, Deus, que podemos nos amparar em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus presente, o nosso Deus que tem um rosto, que veio aqui demonstrar tudo o que sente por nós, viveu, morreu por nós. E nós só temos que Te agradecer, ó Pai, e dizer que sempre, sempre seremos gratos e que queremos muito viver contigo nas mansões celestiais. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um restante de semana muito bom, junto contigo, é o que eu lhe peço. Em nome de Jesus. Amém.